Boa tarde, hoje é sexta-feira, temos live. Enquanto vocês estão chegando aí, eu vou me acertando. Amém, glória a Deus. Eu não consegui entrar na internet da minha casa aqui ainda. Oi, Débora. Oi, minha mãe entrou. Amém. Melhorou agora, né? Eu acho que eu tava com a conexão da casa, mas eu acho que a minha conexão da casa não tá boa. Vão me dizendo aí se o som tá bom, paz, se a imagem tá boa, para nós podermos fazer a nossa live. Eu também tô com saudade. Amém, glória a Deus. Mas é necessário, irmãos. Esse tempinho aí de nós estarmos orando, é um tempinho onde nós estamos buscando estar mais presente com o Senhor, orando, buscando uma inspiração, palavras novas. Amém. Paz, irmã Célia, Gisele. Amém, Ju. Juliana, eu ia te ligar, acabei esquecendo. Eu ia te passar os textos para você fixar aí, mas... Oi, Érica, seja bem-vinda, paz. Mas acabei que eu esqueci de te ligar, então hoje vai ser em texto de novo e nós vamos falando, e vocês vão anotando. A Juliana que já tá craque aí, ela vai colocando os textos enquanto nós vamos falando aqui, né? Deixa eu achar o tema de hoje. Cadê aqui? Ó, tá indo embora já o caderninho, hein? Tem que pegar um novo. Cadê aqui? E aí, como é que vocês estão? Oi, Fátima, paz, a paz, a paz. Tá bom. O tema hoje chama-se Pois os meus olhos viram a tua salvação. Tá? Se quiser colocar aí. Pois os meus olhos viram a tua salvação. Amém. Eu tô dando um tempinho para vocês irem entrando, porque como nós ficamos... Essa é a primeira semana que a live só acontece na sexta. Alguns irmãos perderam o hábito de estar conosco. As lives continuam, tá? Só que nós restringimos elas na sexta-feira. Vamos ter uma outra aí em algum momento, mas por enquanto só de sexta mesmo. Amém. Vamos ver como Deus direciona todas as coisas. Deixa eu colocando minhas Bíblias para cá, meus textos. Espero que vocês estejam bem, espero que todos estejam firmes, fortes, que o Senhor possa estar visitando suas casas, que vocês estejam fazendo os seus cultos domésticos, que aquelas orações, aqueles momentos de reunião, a família, papai, mamãe, filhinhos, todos ali reunidos, possa estar acontecendo pelo menos uma vez por semana. Espero também que aqueles que estão enfermos, as orações estejam chegando, fortalecendo suas vidas. No geral, aqui com São Paulo nós temos falado com os irmãos, aqueles que nos procuram, nós sempre temos tendo contato, ou aqueles que a gente sabe que o Senhor está precisando ir lá, a gente vai dar uma sintonizada, aperta um pouquinho o parafuso. Mas amém, glória a Deus. Agora que o Marcos entrou, agora começa. Agora sim, sem o Marcos a gente não ia começar. Seja bem-vindo, Marcos. Então tá. Irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor e vamos pedir para que o Senhor abençoe nossa tarde, que seja um momento agradável e que seja uma palavra revelada nos nossos corações. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa sexta-feira, por essa tarde. Sabemos que Tu tens algo a falar aos nossos corações. Pedimos, Pai, que Tu nos ministre. Teu Espírito, Senhor, encontre nossos corações nessa tarde. Que haja liberdade, Senhor, no meio de todas as casas, todos os corações que estão aqui. Fala conosco, precisamos Te ouvir, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô, Amori, a paz, tudo bom? Boa tarde. Amém, irmãos. Parece que eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo, mas eu não estou mesmo. É que às vezes vem alguma mensagem, aí eu estou batendo o olho e consigo ler, mas normalmente eu não acompanho todas as mensagens. Mas um abraço a todos vocês. Eu estou vendo que algumas pessoas estão falando que está travando. Se mais pessoas falar que está travando, então o problema é na minha conexão. Se for só na sua, então pode ser algum ajuste e tenta mudar a internet para casa ou para o do smartphone que melhora. Amém? A minha irmã lá do Alasca, a Neila entrou. Amém, glória a Deus. Então tá bom, olha aí quanta gente entrando. E bom, irmãos, nós estamos fazendo esse novo formato de lives, tá? Nós vamos ter mais uma live durante as semanas. Eu só estou vendo ainda qual o melhor dia da semana à noite para fazer, tá? Mas ela vai pular para a noite. Então eu vou ter uma noite e vou ter uma na sexta-feira. Se o Senhor nos der uma direção diferente, aumentamos. Mas é muito bom estar com vocês.
É que eu estava morrendo de saudade, minhas tardes estavam longas, que eu falei, nossa, eu não tenho nada para fazer, né? Então, mas amém que estamos aqui hoje. Como eu falei, o tema de hoje é Pois os meus olhos viram a tua salvação. Nós vamos falar de um homem chamado Simeão. Ele só é falado em um livro da Bíblia, embora o nome Simeão é um nome muito comum no Novo Testamento. Todo mundo chamava-se Simeão, né? Que nem João, Pedro, José aqui no Brasil, né? Ou Júnior, né? Mas nós vamos falar sobre ele hoje e nós vamos perceber que Simeão, ele é um homem que ele vira uma referência, um padrão do que seja o cristão nos dias de hoje, né? Ele é o padrão dos cristãos do dia de hoje que nós devemos nos espelhar e foi dado ao Senhor como um princípio para as nossas vidas. Mas eu queria começar antes falando de uma historinha que eu ouvi do Papo, do pastor Martim. Uma vez ele pregando, falando sobre... Bom dia, pastor. Bom dia. Boa tarde, minha irmã. Amém. E ele contando uma historinha sobre alguns momentos que ele passou na adolescência dele, na infância dele, na Argentina, e ele contou a história de um pregador, de um homem de Deus que abriu mão de toda a sua vida, né, de todo o seu trabalho, todos os seus projetos, e ele simplesmente foi pregar a palavra do Senhor em algum campo missionário muito rústico. E ele levou sua família, tá? E a igreja que enviou ali sempre estava recebendo notícias, e num determinado momento recebeu a notícia de que a sua família havia pegado uma doença e essa família então falece, vem a falecer, né? Então morre primeiro a esposa, depois morre os filhos. E aquele homem de Deus ainda ali naquele campo missionário, ele continuou insistindo, né? Mas a igreja se sensibilizou e disse, é melhor que ele termine os dias dele ou que ele passe o restante do ministério dele junto da igreja. Então disseram para ele, nós vamos buscá-lo e nós vamos trazer você de volta desse campo missionário, não há por que você ficar aí sozinho, né? E no momento que ele volta então para sua terra natal, ele pega um avião e nesse avião havia um combatente de guerra, né? Havia um homem que tinha feito grandes coisas pelo mundo, tinha conquistado povos, alguém que tinha uma notoriedade, né? Um grande reconhecimento aí no mundo como um todo. E quando o avião começa a chegar perto do aeroporto, ele percebe que havia uma arquibancada, bexigas, faixas, havia toda uma torcida e quando os olhos deles, o avião foi chegando mais próximo do aeroporto, em que ele percebeu as faixas eram para aquele homem, né? Então aquele homem de Deus, entristecido por tantas perdas, né? Ele ora ao Senhor e diz, Deus, em teu nome eu fiz tantas coisas, eu salvei vidas, eu levei a tua palavra, eu preguei o teu evangelho, minha família se perdeu nesse campo tão rústico, né? E não há sequer uma ovelhinha, uma faixinha, uma bandeira que diga da igreja recebendo a minha vida nesse lugar, na minha terra natal, né? Que triste saber que não há ninguém que reconheça todo o trabalho que fizemos, os homens de Deus fazem diante do Senhor. Então, naquele mesmo momento, o Espírito Santo disse para ele, esse homem ele é recebido com faixas, e ele é recebido com pompa e com bexigas, porque ele está chegando na sua terra, né? Mas quando você chegar aos céus, eu mesmo com os meus anjos te receberei, eu mesmo estarei aqui de braços abertos e contabilizarei todos os teus feitos, entregarei a coroa da vida e mostrarei todas as coisas que você fez, eu mesmo me alegrarei porque a tua terra é no reino dos céus. Eu quero começar falando sobre essa história porque é exatamente esse o tom de Simeão, né? Esse o tom é de um homem que ele percebe que a vida toda dele precisa ter um sentido. E a nossa vida, ela tem todo esse questionamento em todos os momentos da nossa vida, seja na adolescência, na juventude, no pouco adulto, né? Eu ainda sou um adulto novo, ainda não cheguei a ser velho, embora minha barba seja branca, mas em todo o tempo nós perguntamos qual é o sentido da vida. Qual seria a nossa correria, né? Por que nós acordamos? Qual é a motivação? Para algumas pessoas a motivação é a família, né? Você coloca a família em todos os lugares, primeiro lugar de tudo é minha família. Talvez a motivação seja o teu marido, talvez a motivação seja o teu coração, talvez a motivação seja o conhecimento, motivação seja a autoafirmação nesta terra.
Nós corremos uma corrida da vida, nós traçamos metas, nós vivemos e nos empenhamos por isso, dedicamos tempo nisso, nós maratonamos a nossa vida inteira para ter algo. E quando nós chegamos ao fim da vida, ou quando chegamos a cada concretização, a cada êxito, nós traçamos outros e assim nós esgotamos todo o fio da vida, porque a vida nada mais é que um grande fio, mas nós traçamos todo esse fio, ou aproveitamos todo o fio para viver as nossas metas, né? Então nós vamos ver como viveu Simeão. Vamos lá em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo de 25 a 32. Lucas, capítulo 2, de 25 a 32. Amém. Eu não sei se todos os irmãos de São Paulo entraram, mas eu acredito que alguém deve ter mandado algum recado no grupo, nos grupos, né? Lucas, capítulo 2, de 25 a 32. Diz assim, ó, acompanhe na tua Bíblia, por favor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações, para a glória de teu povo, Israel. Então, a Bíblia conta a história de um homem chamado Simeão, e esse homem passou a vida toda dele alcançando um peso diante de Deus, né? E o peso que ele encontra, né, e as qualidades são colocadas aqui, é que ele era justo, temente ou piedoso, segundo a tua versão aí, né? Esperando por algo que o consolasse, guiado pelo Espírito Santo, né? E farto de dias, né? Ele já era velho, né? Então ele já tinha vivido uma vida inteira. E esses adjetivos foram colocados nele como testemunho. As pessoas diziam isso dele, não era ele se colocando um título sobre ele, faltou a palavra aqui, né? Mas muitas vezes nós ganhamos e conquistamos títulos e colocamos em nossas paredes para mostrar às pessoas quem somos. Aqui não é esse título que eu estou falando, aqui é um peso, um reconhecimento que esse homem teve e ganhou ao longo dos seus dias, por tudo que ele fez. Ele era considerado um homem assim. Então, Simeão, como eu disse, era um homem que um nome muito comum. E a palavra Simeão significa ouvinte. Então, o nome Simeão significa ouvinte. Aquele que escuta, aquele que ouve as palavras do Senhor. Vamos para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Cadê aqui? Tem que usar a Bíblia manual. Romanos 10, 17. Vamos lá? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? Eu até coloquei aqui uma tradução da Bíblia Mensagem, né? A questão é a seguinte: antes de crer, você tem de ouvir. E, a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir, né? Então, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E por que é importante falar o significado de Simeão? Porque o peso que esse homem alcançou durante toda a vida dele era de alguém ouvinte, de alguém que prestou atenção nas palavras que um dia foram faladas, de um homem que tinha prazer na lei do Senhor, de um homem que se agradou de andar nos caminhos de Deus. Por que justo, né? Porque ele aprendeu a observar a lei do Senhor, né? E lá em Coríntios diz que nós seremos justificados por Cristo Jesus. Ele creu na lei, e por crer na lei, e a lei dizia que Deus haveria de enviar o teu Salvador. Isso foi dado a ele por justiça.
temente, piedoso, porque ele era praticante dessa palavra. Se eu sou ouvinte, se eu sou apenas ouvinte, mas não pratico ela, eu não posso ganhar um adjetivo nem uma qualidade dessa palavra, né? Eu posso dizer que eu sou cristão, mas eu não pratico atos de cristianismo. Então eu sou apenas um religioso, né? Se eu sou servo de Deus, mas não sirvo, então eu posso dizer que eu sou apenas um espectador do serviço do reino. Se eu sou um sacerdote da minha casa, mas eu não exerço o sacerdócio, eu sou apenas um aprendiz que não consigo colocar nada em prática, né? Ele esperava por algo que o consolasse, né? Guiado pelo Espírito Santo. Era alguém que tinha algo que ainda não era revelado. E é aqui que eu começo a dizer para vocês que Deus deixou um princípio, Deus deixou um protótipo, Deus deixou um modelo para nós olharmos. O homem de hoje, eu, a mulher de hoje, a pessoa, o jovem de hoje, o velho de hoje, ele tem padrões, né? Paulo fala, olhar para o meu modelo assim como eu copio o modelo de Cristo. Mas Deus deixou para nós, não apenas esses modelos, né? Paulo, Cristo, lógico que Cristo é o nosso modelo, mas ele deixou para nós exemplos e princípios de como é uma vida cristã. E aí nós podemos dizer, é óbvio, pastor, que eu sei como é ser um cristão, porque eu leio na palavra, eu vejo na palavra, mas não era bem assim. E esses princípios começam a ser delineados e começam a ser colocados com ingredientes que nos faltam muitas vezes no dia a dia da nossa vida. A fé. Então Simeão, ele foi um homem que durante toda a sua vida, o projeto de vida dele, as metas, as expectativas, os anseios, era por receber e por ver Cristo Jesus. Toda a sua expectativa de vida, todo o seu falar, toda a convergência dos seus atos era por Cristo Jesus. Esse homem não tinha ainda o Espírito Santo como nós temos. Esse homem ainda não tinha visto Jesus. Ele estava dentro daquele grupo de profetas que profetizavam por coisas que não viam. Esse homem não era profeta, ele não era sacerdote, ele não era ninguém aos olhos da Bíblia ou aos olhos de qualquer um, mas ele era alguém que leu a palavra e creu. E por crer essa palavra, e por viver essa palavra, e tomar ela como viva, ele se assemelha à mesma escola de Abraão. De um homem que sai de sua terra, que sai de sua parentela, que é guiado por uma voz, que é guiado por um Deus que ainda é o Deus invisível para a sua vida. É tão tremendo quando nós enxergamos a vida de Simeão, porque nós percebemos que algo lhe foi revelado que hoje pode não estar sendo revelado à sua vida. Hoje talvez a sua vida esteja toda voltada para os seus propósitos e os seus objetivos. E muitas vezes eu pego pessoas dizendo, eu me sinto triste, eu me sinto desanimado, eu me sinto desmotivado. E eu pergunto, mas qual é a motivação da tristeza, da desmotivação? Qual é o motivo pelo qual você está abatido, abalado? E nós percebemos que o motivo é porque as coisas que aquela pessoa, muitas vezes, projetou para a sua vida não aconteceram. Então se frustra, acaba a esperança, acaba a animação, acaba o gozo, acaba o júbilo. Então aquelas pessoas elas se sentem completamente desanimadas, depressivas, porque as coisas que elas planejaram para a vida delas não aconteceram. Nós não vemos isso em Simeão. Nós vemos um homem que viveu a vida toda esperando por um dia sequer. A vida toda dele estava movida para um dia, porque alguém disse para ele, você vai pegar nas suas mãos a salvação. Você vai ver o Filho de Deus nascer e você vai pegar em suas mãos. Nesse momento é que você vai estar vivendo o máximo da sua vida. Então ele passa toda a vida em cima desta palavra. E eu queria trazer isso para os dias de hoje, porque hoje nós temos uma recompensa. Nós temos um prêmio da soberana vocação, nós temos algo pelo qual nós corremos uma corrida da vida, que é a salvação de Cristo Jesus. Mas isso é tão importante na sua vida, ao ponto de você convergir todos os seus atos, ao ponto de você mudar toda a tua essência, ao ponto de você mudar toda a tua aparência, tudo o seu falar por esse Deus, ao ponto de você viver em prol desse Espírito Santo, da consolação desse Espírito Santo que fortalece e que nos anima nos dias sombrios, nos dias mais pesados, nos dias de subida, de rampa. Será que tudo isso na sua vida tem se espelhado na vida de Simeão? Porque ele viveu uma vida toda dessa forma. E no final da vida dele, então, ele percebe que todo o propósito da vida é cumprido. E ele fala, agora os meus olhos podem descansar, né? Como ele diz aqui, né?
É tão lindo que ele fala, né? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Eu quero colocar na mesa algumas coisas, sem ser crítico, mas eu queria dizer, às vezes, a corrida da nossa vida são coisas efêmeras, são coisas que passam, são momentos, e eu vou destacar coisas muito fortes na minha vida para mostrar para vocês como elas, diante daquilo que nos é proposto para Deus, perdem um pouco do peso, né? Eu, quando era mais novo, eu queria muito casar, né? Então, meus 20 anos, meus 21 anos, eu tinha desespero se eu morresse e não casasse, né? Então, quando eu casei, eu achei que aquilo ali era o máximo da minha vida. Eu disse assim, Senhor, agora que eu estou casado, pode voltar, porque eu já tenho tudo o que eu quero, não preciso de mais nada, porque eu já tinha conseguido tudo na vida. Eu vivi para casar, casei. E quando eu olhei para o dia seguinte, 2, 3 dias da minha lua de mel, eu disse, poxa, seria bom que eu tivesse uma filha, um filho, seria bom que eu tivesse tal coisa, e eu começo a fazer novos e novos projetos, e essa é a corrida da vida. E agora os meus projetos são ver as minhas filhas crescerem, se formarem, serem mulheres de Deus, e depois nós falaremos sobre netos, depois falaremos sobre tantas e tantas coisas que são projetos de vidas. Não estão errado, não está errado projetar isso, mas está errado viver por isso. Porque se vivemos apenas por estas coisas, quando elas passarem ou se elas não acontecerem, então toda a nossa esperança e fé se vão. Mas quando nós colocamos Cristo no lugar certo, quando nós colocamos Cristo no alvo certo, o meu alvo é Cristo, e eu viverei a minha vida, eu viverei todas as minhas coisas, sendo acrescentadas uma a uma, sem que aquilo que é essencial, aquilo que é primordial, que eu perca esse foco, que eu nunca perca esse foco, então todas as coisas elas vão sendo enxertadas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que é Jesus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então todas as coisas que estão paralelas a nós, elas são colocadas no tempo certo, mas o meu alvo continua sendo a Jesus. E tudo isso porque um dia eu escutei. Tudo isso porque um dia eu ouvi que Jesus Cristo é o Senhor. A salvação precisa ser a coisa pelo qual nós corremos. A salvação precisa ser o motivo pelo qual nós corremos a vida. E aí eu queria dizer para você que está triste, para você que está deitado no mar de rancor, para você que está tomado de uma desilusão, para você que não tem nenhuma motivação alguma da sua vida, todas estas coisas elas são assim, porque frustrou a sua meta, porque negou, porque não vingou, porque a tempestade foi mais forte, porque o temporal foi maior, porque são coisas humanas, são coisas efêmeras. Mas se nós olharmos para Cristo e colocarmos as nossas promessas e colocarmos as nossas metas e os nossos objetivos em Cristo Jesus, nós viveremos a mesma sensação que Simeão. Nós viveremos um dia onde diremos, Senhor, agora os meus olhos te veem. Como eu disse, a fé, o crer em Deus vem pelo ouvir. Mas não é apenas pelo ouvir que nós temos que definir toda a nossa fé e toda a nossa existência. O próprio Jó fala isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E esse momento dos olhos vendo é importante, porque em todo o tempo que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, em todo o tempo que a palavra está sendo enxertada, está sendo colocada dentro de nós estamos sendo alimentados com verdades. E estamos sendo moldados e levados a caminhar por essa maneira, por esse espaço, dessa forma. Mas vai chegar um momento na sua vida em que você começa a ver Deus. Assim como Simeão viu, nós começamos a ver, Simeão viu no final da vida dele, mas nós podemos ver a Deus agora, porque ele está acessível, ele está perto. É diferente o contexto de Simeão, por isso que eu falei que ele é um protótipo, ele é um modelo a ser seguido, porque Simeão é aquilo que nós devemos ser. Simeão, ele nos mostra que ele, através do ouvir, ele foi convertendo todo o teu interior. As suas mãos, os seus braços, a sua postura, as suas motivações, toda foi se convertendo pelo ouvir da palavra de Deus. Ele é um modelo. E qual que é o antagonista de Simeão? É o homem dos finais dos tempos, um homem amante de si mesmo, irreconciliável, sem afeição natural, mais amante dos deleites do que amigos de Deus.
um homem que era totalmente irreverente, que não se prostra diante de Deus. Esse antagonista é o que nós estamos vivendo e que muitos podemos ser isso hoje. E muitas das doenças, muitas das coisas que estão se levantando, muitas das coisas que estão nos assolando, são porque muito mais somos natural, ou homem natural, do que Simeão, que é um modelo de alguém que viveu a sua vida pelo Senhor. Então Simeão, pelo ouvir, ele descobre a palavra de Deus, pelo ouvir, ele descobre que o Senhor é Deus, que ele vai enviar ao Senhor Jesus, e ele coloca toda a expectativa, toda a esperança de sua vida em prol disso. E dizendo, a partir de hoje eu viverei para o Senhor. A partir de hoje eu serei apenas do Senhor, né? Eu até fiz uma referência aqui, Lucas 2, 29 e 32, mas eu já li sobre ele. Cadê aqui? Agora vamos para... cadê outro texto aqui? Vamos para Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Cadê Hebreus aqui? Irmãos, eu vou falar um pouquinho mais hoje, eu vou para 40 minutos, tá? Hebreus, capítulo 11. Aguentem firmes aí. Cadê Hebreus? Sumiu da minha Bíblia. Cadê aqui? Hebreus. Aqui tá frio na minha casa, irmãos. Então minha mão tá pegando. Por isso que não tá chegando. Achei, Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Cadê aqui? Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, num primeiro momento, Simeão, ele nos mostra o modelo que nós devemos ser nos dias de hoje. Lembrando, Simeão não tinha visto Jesus, Simeão não tinha ainda na época dele a existência do Espírito Santo, mas esse homem, por ouvir a lei, por a lei ter entrado em seu coração através do ouvir, ele coloca toda a sua vida em prol desse momento, do momento onde ele verá a Jesus. Para nós, isso não tem muita importância. E eu vou dizer por quê. Porque nós já temos Jesus. Nós já vimos o sacrifício dele, já sabemos da história dele, podemos sentir a presença do Espírito Santo. Então Simeão, ele parece ficar ultrapassado. Ele parece ficar no Velho Testamento, mas absolutamente não. Ele é o modelo do homem que nós devemos ser. Ele nos ensina que ele, mesmo sem ter visto todas essas coisas, ele creu. Ele foi o primeiro homem de Deus a ser levantado na Bíblia. Ele foi o primeiro a ser colocado na galeria dos homens da fé. E por que é importante saber disso? Porque quando se fala de Simeão, os adjetivos que se usa dele é o adjetivo que nós usamos para classificar a vida de um servo de Deus hoje. Quando nós vemos uma pessoa andando nos caminhos do Senhor, nós dizemos, aquela pessoa vive para o Senhor, ela ama o Senhor acima de todas as coisas, ela é justa, ela é piedosa, ela é temente a Deus, ela é guiada pelo Espírito Santo, porque nós temos todas estas coisas fáceis. Mas se nós não olharmos para Simeão e não nos inspirarmos nele, talvez nós estamos falando isso de boca. Talvez estamos falando isso de uma forma muito superficial, porque todas as coisas dessa vida concorrem com exatamente aquilo que o Senhor propôs para nossas vidas, que é Jesus. O teu casamento, o teu namoro, os teus projetos de vida, a tua autorrealização, a tua autoafirmação, as coisas que são importantes, que são naturais do dia a dia, elas concorrem com o prêmio da soberana vocação. E quando isso acontece, nós perdemos o foco. Aquele homem não perdeu o foco. A vida toda dele era para os olhos dele verem o Senhor Jesus. Quando você acorda de manhã, qual é a sua motivação? Quando você vai deitar, qual é a sua esperança do dia seguinte? Quando você trabalha e vive, qual é as coisas que surgem e que tomam a tua mente? Você tem prazer em estar com aqueles que são do Senhor? Ou você tem prazer em estar fazendo as coisas que te dão autossatisfação? É aqui que nós começamos a confrontar a vida de Simeão. Então, aqui em Hebreus fala que os homens de fé, eles viveram coisas que nós hoje sentimos, mas eles viveram porque eles criam em Deus, eles criam na palavra de Deus e eles se consideravam peregrinos nesta
terra, se você tem feito projetos para essa vida, se você tem feito projetos de planos, como me incomoda, né? É aquela coisa, é muito comum você ver no jovem, quais são as metas da sua vida, o que você vai querer ser quando crescer, e você vê que o negócio entorta, né? Vai lá para cima. É bonitinho saber que alguém tem motivação, tem meta, tem uma ambição, se é que eu posso dizer essa palavra, mas como é triste saber que você está moldando uma mente em cima dos rudimentos deste mundo. Lindo é saber qual é a sua meta da sua vida, ser salvo. A minha meta é alcançar a salvação, é não desviar os meus passos, é não perder a Cristo nunca dos meus olhos, que toda a minha jornada da vida eu possa encontrar uma expressão de Cristo, que em todo tempo eu possa ser encontrado aprovado, ser aprovado satisfeito em tudo aquilo que o Senhor tem me colocado, e que o reino dos céus e que a justiça de Deus seja o principal motivo da minha vida, da minha caminhada. Aí sim, nós vemos uma palavra de esperança, uma palavra que nos inspira e nos encoraja a dizer qual é o segredo que você descobriu que eu não descobri ainda, né? Vamos continuar ainda em Hebreus. Vamos para Hebreus 11, agora 32 a 39. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Que mais aqui até o 39? As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para aceitarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio e espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens das quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas, a terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eu paro aqui. Aqui está Simeão, um homem que esteve à frente do seu tempo, um homem que esteve moderno para os rudimentos daquela vida. O Simeão é um exemplo para a sua vida, para a minha vida. Você que quer ser tão moderno, quer ser tão antenado, quer ser tão à frente, ter pensamentos progressistas, ter pensamentos evoluídos, eu te digo, aprenda com Simeão, aprenda a colocar sua vida completamente na direção, nos braços e nas mãos do Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, tu que sabe todas as coisas, que prescruta, que investiga o coração dos homens, me diga qual caminho eu devo andar. Então você vai entrar nesse hall de galeria da fé, de pessoas que viveram coisas muito à frente do seu tempo, que conheceram mistérios e revelações que jamais haviam se falado ainda à humanidade, porque é exatamente estas coisas que o Senhor tem para nossas vidas. Para os homens e mulheres que se dedicam ao Senhor, eles têm uma revelação de coisas que ainda não aconteceram, eles conhecem o inédito de Deus, eles conhecem as coisas que ainda não chegaram. Todos os grandes homens e mulheres de Deus viveram experiências únicas, como a de Simeão, um homem comum, que estava vivendo a sua vida para enxergar a única coisa que importava na vida dele, Jesus. Nós queremos enxergar tantas coisas nessa vida, nós queremos enxergar um governo não corrupto, nós queremos enxergar um sistema que funciona, nós queremos enxergar uma conta bancária que seja farta, nós queremos enxergar amigos, nós queremos enxergar um coração que tenha uma expressão, um amor para esse coração, nós queremos ter filhos que nos amem, maridos que nos honrem, nós queremos tantas coisas. E por tantas coisas nós corremos, mas aquele homem só queria ver a salvação. E quando nós mudamos o alvo, quando nós mudamos a motivação das nossas vidas, então aí nos dá autorização para ler o Hebreus 11:40. Porque até o 39 ele fala de alguém moderno, que vive à frente do seu tempo, de alguém que se inspira, de alguém como Simeão, de pessoas que conseguiram prodígios, conseguiram notoriedade diante de Deus, porque não viveram segundo os rudimentos desse mundo. Então, quando nós nos assemelhamos ao modelo de Simeão, quando nós praticamos as coisas que Simeão praticou, quando nós mudamos os valores das nossas vidas, nós simplesmente elencamos num hall de pessoas que, nossa, esse homem aí é um homem de fé, essa mulher que está me vendo é uma mulher de fé porque ela vive pelo Senhor. Mas olha o que nos reserva o 40. Agora 11,
Hebreus 11, 40. Eu vou ler o 39 para você entender o peso do 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Simeão, né, não viu a ressurreição de Cristo. Ele viu a salvação. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que aqueles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, olha que lindo que o Senhor está dizendo para a minha vida e para a sua. O modelo que ele deixou de Simeão era para contrastar, era para dizer para os homens do dia de hoje, os amantes de si mesmo, os homens avarentos, irreconciliáveis, os egoístas, os orgulhosos, os rancorosos, os que são justos aos seus próprios olhos, os que falam mal dos outros o tempo todo. O Senhor está dizendo para essas pessoas, olha, eu deixei um modelo diferente de vocês. Eu coloquei para mim um grupo, uma igreja gloriosa que vai ter um único alvo, que é Jesus. E eles vão fazer a diferença. Eles não serão a maioria. Eles serão poucos. Mas eles serão diferentes de vocês. E eles alcançarão peso de justiça, peso de piedade, peso de serem homens que foram guiados pelo Senhor. E eles terão a recompensa no tempo certo, na hora certa. Mas agora, para você que não quer ser apenas o modelo, mas quer ser o protótipo para os dias atuais. Você que não quer apenas ser colocado como aquele que, eu tenho uma inspiração. Não, eu quero ser exatamente eu quero ser o instrumento de Deus para o dia de hoje. Então, para você, Deus reservou algo melhor, que não é apenas ser um modelo, mas ser a prova viva de que Jesus está vivo. Então, olha que coisa mais linda que nós temos. Simeão, ele nos traz o modelo de como devemos ser. É o livro que nós lemos e falamos assim, aqui ó, o que nós devemos ser nas nossas vidas, mas quando nós passamos a praticar esse livro, então nós somos instrumento vivo para que o Espírito Santo de Deus escreva uma nova história na sua família, escreva uma nova história dentro do seu contexto, do seu dia a dia. Deus reservou para nós algo melhor. Deus nos reservou um lugar melhor, um lugar que está acima de homens que foram notórios diante de Deus porque viveram diante do Senhor. Eu não quero vender ilusão, eu não quero vender grandeza, mas eu quero dizer que nós estamos perdendo tanto tempo das nossas vidas sendo homens... Acabando meu tempinho aqui. Nós perdemos tanto tempo da nossa vida sendo homens carnais, sendo homens naturais, mulheres carnais, mulheres naturais, mulheres e homens que se vivem fiados, presos aos rudimentos dessa vida. Quando nós largamos tudo aquilo que nos prende e dizemos, eu viverei para o Senhor, eu serei um instrumento do Espírito Santo, eu viverei aquilo que o Senhor tem para a minha vida, então algo vivo virá dentro de nós e nós levaremos então esse avivamento, nós levaremos as pessoas, esse Deus vivo, esse Cristo vivo, esse Espírito Santo vivificante, e quando chegarmos nas casas, os demônios serão expelidos, as pessoas serão curadas, famílias serão restauradas só de você pisar naquele lugar. É exatamente isso que o Senhor está falando em Hebreus. É exatamente isso. Então, Simeão, ele era um ouvinte. Hoje você está me vendo e ouvindo. Você está mais me ouvindo, né, do que vendo. Mas se essas palavras alcançarem o seu coração e você dizer, Senhor, eu tenho perdido tempo. Eu tenho olhado para os Instagrams, não quero fazer reclamação da ferramenta que eu uso. Eu tenho olhado para o Instagram, eu tenho olhado para os Facebooks, eu tenho olhado pelas janelas da vida, eu tenho olhado para os meus vizinhos, eu tenho me medido com eles e dito, eles podem, por que eu não posso? Você está perdendo o teu tempo. Porque a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, o que o Senhor prometeu para as nossas vidas, está em 11:40 de Hebreus, algo melhor. Nós sermos o próprio instrumento desse Deus vivo. Simeão pegou na mão, ele disse, os meus olhos viram, né? Pegou na mão a Jesus, mas nós sentiremos, nós levaremos Cristo vivo a todos os povos, a todos os cantos, a todos os lugares desse lugar. Então eu te convido, Simeão, Simeã, eu convido vocês a se levantarem no Senhor e dizer, eu abro mão de tudo na minha vida, eu abro mão de todas as coisas para crer nas palavras que eu tenho escutado nessa tarde e que o Espírito Santo seja vivo dentro da minha vida, a tal ponto que eu exale vida abundante, vida vivificante,
significante em todos os cantos, que no meu falar, que no meu respirar, que em todos os meus atos eu possa ser aquilo que Simeão não conseguiu ser, porque ele só viu, mas nós seremos a própria vida, porque carregaremos a Cristo dentro dos nossos corações. É essa palavra que eu queria dizer nessa tarde. Que o Senhor nos encha, nos inspire, não importa a sua idade. Talvez você diga, isso é coisa para jovem. Não, Simeão era velho. Ele era um homem experiente, não era um homem guiado por ventos, não era um homem que estava ali. O jovem muitas vezes tem disso, né? Eu quero muito Jesus até encontrar uma pessoa que eu ame, né? E você troca os valores. Não, aquele homem era um homem velho. E antes que alguém diga, ele viveu uma época diferente, ele viveu uma época que não era igual à nossa, a palavra foi bem clara. Durante toda a vida dele, ele alcançou um testemunho de ser um homem justo e piedoso. Ele viveu toda a vida de um homem natural na sua época, mas a motivação da vida dele era ver Jesus. Se você viu Jesus, e eu tenho certeza que você viu, porque todos nós já vimos e sentimos, então agora você precisa viver Hebreus 11:40. Porque até ontem, até alguns dias atrás, você poderia dizer, eu creio na palavra, eu creio nos profetas. Não, agora você é o instrumento de Deus. Você é a prova viva de que Jesus vive. Você é o carro, você é o instrumento, você é o anticorpo para esse mundo. Não se perder de vez. Você é isso, você é essa pessoa que Deus quer usar. Você é o Simeão do nosso tempo. Seja moderno, seja atual, seja aquele que traga uma palavra nova que esse mundo não conheça. Que o Senhor te use, que você seja instrumento nas mãos do Senhor, que você seja cheio desse Espírito Santo, que o Senhor te conduza, que você seja conhecido pelas coisas que Deus fez e faz através da sua vida. Como é lindo ter esse testemunho. Eu não quero mais ouvir assim, olha, o Edivaldo foi um grande gerente, o Edivaldo foi um grande diretor, o Edivaldo foi um grande teólogo, o Edivaldo foi um grande pai, o Edivaldo foi um grande homem. Não, eu quero ser conhecido, aquele rapaz ali, aquela pessoa ali, aquele ser ali é um instrumento de Deus, é um servo do Senhor, e através da vida dele tantas e tantas e tantas vidas tiveram acesso a um Espírito vivo, a um Cristo vivo, ressurreto, que hoje não se prega, não está mais se pregando Cristo vivo, não está mais se pregando nada disso. Então que nós sejamos essa palavra, que o Senhor te inspire nessa tarde, que o Senhor te levante, te dê essa graça, para que você seja, através desses modelos, um instrumento na mão do Senhor. Algo melhor Deus reservou para todos aqueles que creem em Cristo Jesus e tem Jesus dentro de suas vidas. Amém? Amém, pastora Soraya, eu creio nesse tempo. Eu estou com muita vontade de ser nisso nesses dias. Eu me alegro, só de falar eu me emociono, eu me alegro de falar de Jesus, eu me alegro de poder falar de Deus. Eu queria abrir esse celular e encontrar com cada um de vocês, abraçá-los e dizer, o Senhor Jesus está voltando e nós temos que estar unidos, reunidos, cheios do Espírito Santo. Que chegue esse tempo, para que algo aconteça, para que nós não tenhamos mais que ficar nos olhando, nos espelhando nas vitrines desse mundo, que o shopping não seja o melhor lugar que nós estejamos, que as coisas dessa vida não sejam as coisas pelo qual nós busquemos, e que nós não nos frustremos porque não conseguimos ser alguém nessa vida, mas que nós sejamos completamente realizados, porque temos a revelação de Cristo dentro dos nossos corações. Amém? Perdão, falei demais. Mas que o Senhor abençoe tua vida. Compartilhe essa palavra, esse vídeo vai ficar salvo. Compartilhe essa palavra com os teus amigos. Mas antes de compartilhar essa palavra, ore ao Senhor. Dobra o teu joelho na tua casa, diga, Senhor, eu quero viver esse algo melhor. Eu quero viver os dias onde o teu Espírito vai se derramar na minha vida. Eu quero viver os dias onde, quando eu começar a cantar, eu começo a falar em línguas, eu começo a ter visões de como será lá no paraíso contigo. Senhor, que o teu céu desça na minha casa, né? Eu conversava com a Neila, com a minha irmã, eu converso sempre com ela, né? Sempre estamos falando, e ela disse de algumas experiências, estou falando aqui, irmã, em rede nacional, de experiências que ela tem tido, mas eu lembro de uma em especial, que ela falou que ela sentia Jesus sentado na cama dela, né? E eu disse, Neila do céu, eu tenho orado tanto para ver Jesus e ele está sentando na tua cama, né? Eu falei, que lindo. E recentemente ela teve uma experiência com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo bateu na janela dela, através de uma pomba, ela viu, né? Não existe pomba no Alasca, e tinha uma pomba no Alasca, uma pombinha branca.
E ela sabia que era o Espírito Santo por tudo o que aconteceu ali. Irmãos, eu quero ter isso na minha vida. Eu quero ter coisas palpáveis. Eu quero ver o Senhor como eu vejo a você, como eu estou me vendo aqui agora. Eu quero ver as coisas de Deus. Isso é ser moderno para mim. Isso é ser alguém evoluído. Isso que é ser alguém que está à frente do seu tempo. Amém? Que tudo isso tome teu coração nessa tarde. Um grande abraço. Obrigado por todos vocês estarem aqui. Sábado nós temos a live do Pastor Martim. Uma live preciosa, linda. Prepare o teu coração para essa live. Convide os teus irmãos. Seja Simeão, seja esse algo melhor que Deus preparou para esse tempo. Amém? Deus te abençoe. A paz.